Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 problemas que podemos ter ao fazer rosca no Mac 3. O primeiro problema é o tipo de avanço que é usado para fazer a rosca. O Mac 3, normalmente, a gente está usando ele em avanço por minuto, mas só dá para fazer a rosca se for o avanço por revolução, né? Que a cada volta da placa ele vai andar um determinado avanço. O avanço por minuto é o G94 e o avanço por revolução é o G95. Quando a gente faz aquele código do G76, ele já troca para o avanço por revolução automaticamente. A gente não precisa colocar o G95, né? E com isso eu percebi um problema, né? Que seria, às vezes, quando ele troca do avanço por minuto para o avanço por revolução, ele muda as coordenadas na máquina, né? E algumas vezes eu bati a ferramenta na placa por conta disso. Vou tentar mostrar aqui. Pronto, aqui eu fiz o zeramento da minha máquina no G94, né? Que é essas informações que está aqui. E ainda não coloquei para rodar o programa da rosca que vai usar o G95, né? Vou executar aqui agora o ciclo de rosca e depois vou resetar. Ele começou a fazer o ciclo de rosca e essas são as coordenadas atuais. Assim que eu der o reset, ele vai mudar essas coordenadas, porque essa é as coordenadas do G95 e a outra as coordenadas do G94. Tá vendo que mudou? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer esse zeramento, se estiver fazendo o ciclo de rosca junto com algum desbaste, né? Se a gente fizer o desbaste e depois for fazer o ciclo de rosca, isso pode ter algum problema. Então a gente tem que zerar a ferramenta de rosca nas coordenadas G95. Já aconteceu comigo de fazer o zeramento no G94, quando botei o ciclo de rosca, a ferramenta entrou de vez e bateu na placa. Então tem que ter esse cuidado. E para fazer o zeramento no G95, a gente tem que colocar o ciclo de rosca para rodar. Deixou ele ler essa linha do ciclo de rosca, ele já mudou as coordenadas de trabalho, né? Então a gente faz esse zeramento com as coordenadas que está aqui. Para fazer o zeramento no G94, a gente pode digitar no MDI G94 e fazer o zeramento. Mas para o G95 tem que executar o código. O segundo problema é a variação no RPM. O RPM aqui ele tem que ficar bem estável. O meu ele está com essa variação mínima, né, de 1, e às vezes nem tem variação. Não pode ter variação nesse RPM porque o Mac 3 usa esse RPM para fazer o cálculo do avanço. Então, se ele ficar variando, o Mac 3 não vai conseguir fazer esse cálculo, né? Para estabilizar mais esse RPM, eu coloquei um capacitor de 35 volts e 220 UF na ligação que vai aqui para o inversor. O sinal
de 0 a 10 volts que vai para o inversor, eu coloquei esse capacitor. Aí ele estabilizou o RPM. Aí essa variação de RPM pode causar dois problemas, né? Que seria quando a gente coloca para rodar o código, vou executar aqui. Esse M3 está muito próximo do ciclo G76. E às vezes o Mac 3 não consegue iniciar o ciclo porque o valor aqui ainda está variando. Então, se o valor ainda está variando e começar o ciclo, ele não vai conseguir ler. Ou ele vai ficar travado esperando, ou ele vai se mover na velocidade máxima do eixo, né? E vai dar problema na rosca. Então, a solução para isso aqui seria só editar o código colocando esse M3 no início do código. Assim ele já vai ligar a placa e enquanto executa esse código, ele vai estabilizar o RPM. O outro problema que essa variação pode causar é a perca do passe, né? Pode fazer com que a ferramenta ela pule de um filete para o outro. Isso vai acontecer mais nos casos onde o motor não tenha a força suficiente ou o diâmetro da peça que está sendo feita a rosca seja grande demais. Aí vai exigir mais da força da placa. Porque esse sistema de rosca do Mac 3, a gente pode comparar ele como se fosse um motor de passo comum, que é de malha aberta. O Mac 3 vai fazer o cálculo, vai mandar se movimentar naquela determinada velocidade, mas se tiver alguma coisa que impeça ele se movimentar, ele vai perder o passo, né? Assim como é com o motor de passo. E o que eu fiz para resolver isso, eu fiz uma rosca em um tubo de 3 polegadas e eu tive que colocar numa redução para a máquina ter mais força. Como minha máquina ainda tem as engrenagens, então eu coloquei na menor redução que ela tinha, fazendo com que aumentasse a força no eixo, e aí ela não teve nenhuma variação e consegui fazer a rosca tranquilo. O terceiro problema são os limites de leitura do RPM. Nesse caso, não tem solução, né? A gente tem que usar dentro do limite que a máquina permite, que seria o limite mínimo. Vou ligar aqui a placa. Vou reduzir a velocidade até a gente achar o limite mínimo. O limite mínimo está perto de 65 a 70. Menos que isso ele zera. Ele não consegue fazer a leitura. Vamos considerar 70. Então seria o mínimo dele seria 70 RPM. Ele só vai conseguir fazer rosca a 70 RPM. E o máximo
o máximo ele chegou próximo de 800. Quando passa disso, começa a ficar instável a leitura. Então, para ter segurança, a gente pode dizer que o máximo é 750 RPM e o mínimo 70. Não tem muito o que fazer sobre isso, é trabalhar dentro dessas limitações, mas acredito que seja o suficiente, né? É uma velocidade boa, 700 RPM, e dá para trabalhar dentro disso. O quarto problema, ele está ligado ao limite de velocidade de avanço do eixo Z, né? Que seria até qual passe o Mach 3 consegue fazer, né? Me perguntaram já se eu conseguia fazer rosca com passe de 5 milímetros para cima. E sim, é possível fazer. Vou mostrar aqui. Esses testes estava fazendo com um passe de 4 milímetros, né? E quando a gente bota aqui para gerar o código, ele dá umas informações aqui, né? Que é dizendo a quantidade de passos que vai dar, aqui as unidades que eles vão se mover. E se a gente passar do limite do eixo Z, ele vai dar uma mensagem aqui também. Por isso que a gente tem que colocar o passe e tem que colocar esse RPM. Esse RPM não vai influenciar muito, né? No caso, se a máquina não for controlada o RPM pelo próprio Mach 3. Então esse RPM vai ser só para base de cálculo mesmo. Vou deixar aqui esses 4 milímetros. Está dizendo aqui que pode ser feita essa rosca. E vou aumentar aqui a velocidade para 700. E vou gerar o código de novo. Como meu eixo está com um avanço de 3.000 milímetros, ele ainda permite fazer essa rosca a 700 RPM com um passo de 4 milímetros. Mas vou mudar aqui o avanço do meu eixo Z. Vou colocar para 1500. Colocar para gerar o código novamente. E agora ele dá o aviso aqui, ó. No caso seria a velocidade máxima do feed rate do eixo Z foi atingida, né? Então a gente não vai conseguir fazer um passe de 4 milímetros se a gente tiver uma velocidade de 1500 no eixo Z. Aí para resolver isso, ou a gente aumenta a velocidade do eixo, trocando o motor ou o fuso, ou vai baixando a velocidade. Aqui, como está em 700, meu eixo tem 1500 e eu não posso alterar essa velocidade, tenho que trabalhar com isso. Então eu vou baixar. Vou baixar aqui para 300. Gerar o código. Agora ele consegue fazer. A mesma coisa se a gente quiser um passo maior. Vou botar um passo de 10 milímetros. Ele não vai conseguir fazer. Colocou a mesma mensagem. Então a gente vai baixar o RPM. Colocar em 100 para ver. Opa. Pronto. Numa velocidade de 100 RPM, o Mach 3 vai conseguir fazer a rosca com 10 milímetros. Então é isso. Se a gente não conseguir aumentar a velocidade do nosso eixo, por causa do motor ou por causa do fuso, e a gente precisar fazer uma rosca com passo de 10, 15, 20 milímetros, é só ir reduzindo a velocidade do RPM. Deixa eu colocar aqui 20. Não consegue fazer, mas eu vou voltar aqui para os meus 3000.
Gerar o código novamente. Agora ele consegue fazer. Outra coisa que pode acontecer, a gente botou lá que a rosca tem que ser feita em 100 RPM. Se a gente colocar em um RPM maior, vai fazer o passe errado, porque aquela informação que a gente coloca não influencia no cálculo. O que influencia no cálculo é o RPM que está aqui, na hora de rodar o programa. E se a gente colocar um RPM maior que 100, a máquina ainda vai se movimentar, só não vai estar fazendo o filete na medida correta. E o quinto problema que a gente pode ter fazendo rosca no Mac 3 é se usar o backslash, né? Principalmente se a folga for muito grande. Por quê? Porque o backslash ele não faz uma correção, vamos dizer assim, em tempo real. Ele executa o backslash para depois executar o código. É como se fossem coisas separadas. Então, esse tempo executando o backslash influencia no tempo de cálculo da rosca. Ele vai fazer, mas vai fazer a rosca toda errada. Em uma passada ele vai entrar certo, na segunda ele já vai entrar errado, na terceira pode entrar certo de novo, porque ele vai estar com um tempo maior para o cálculo. Então isso vai dar problema. Vou tentar mostrar aqui. Vou fazer aqui a configuração do backslash só para mostrar como fica. A folga do meu eixo tem quase 2 milímetros, então vou botar 2 milímetros. Está com desgaste grande porque é o fuso original da máquina ainda, né? Aqui a gente tem que colocar em 100%, porque em 100% já não dá certo, imagine em 20%, né? E marcar aqui. Vou colocar agora para rodar e mostrar como ela se movimenta. Ela está dando essas paradas porque é onde está fazendo a correção. Quando muda de direção, faz a correção. Só que essa correção não é feita assim que termina o movimento, né? Ele é feito um pouquinho depois, então fica com esse movimento errado. E isso faz com que a ferramenta fique pulando o filete de rosca. É isso aí. Esses são os 5 problemas que eu consegui identificar no Mac 3 e as soluções que eu utilizo aqui. Valeu, pessoal!